Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Unindo Inteligência de Negócio com Tecnologia de Ponta dentro do processo de vendas. Eu sou Leonardo Pini, cofundador e CEO da SalesLogix. SalesLogix que é uma empresa dona de uma plataforma de inteligência de negócios que une aí hoje 10 soluções na área de BI, que a gente vai acabar mostrando um pouquinho aqui. Comigo nessa live e nesse webinar está o Thiago Jacopini, que é o CEO da Cumulus. Bem-vindo, Jacopini. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Também teremos aí a presença de dois convidados especiais, o Oscar Bragion e o Felipe Requião, ambos da Perfect Van Melle, uma empresa parceira SalesLogix aí, e que estará com a gente durante todo o evento e terá uma participação especial no final. Sejam bem-vindos, Oscar e Requião. Obrigado, Léo. Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal, e obrigado pelo convite. Obrigado, Léo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Bom, antes de mais nada, deixar um agradecimento, mais uma vez, à Perfect, que é uma parceira nossa, se disponibilizou a estar aqui com a gente nas figuras do Oscar e do Requião, para apresentar com a gente o que a gente vem trabalhando com as empresas no mercado. Agradecer de novo a presença do Thiago Jacopini, CEO da Cumulus, que é uma grande empresa apoiadora desse projeto da SalesLogix desde o princípio. Então, fico aqui como um agradecimento da SalesLogix a toda a Cumulus, em nome da SalesLogix, para o Jacopini nesse momento, e principalmente da Microsoft, que abriu as portas aqui para a gente fazer esse webinar, falar um pouquinho do que a gente entende como inteligência de negócio, o que a gente vem agregando para o mercado, né, de ferramentas nessa área, junto com a tecnologia de ponta dessa parceria aí junto à empresa Cumulus. Bom, antes da gente iniciar essencialmente aí a falar do tema, acho que é importante que todos que estejam aqui no nosso call entendam com quem estão falando, né? Então, apresentando um pouco os dois palestrantes aqui, como eu falei, sou o fundador aí da empresa, um dos fundadores da empresa SalesLogix e hoje responsável na condução desse negócio. Meu background vem das áreas de Business Intelligence e vendas. Quando a gente fala em Business Intelligence, pense em todas as plataformas de CRM que o mercado tem, já atuei nelas, já atuei nas principais ferramentas de Analytics, que o mercado via a evolução das ferramentas durante esses mais de 15 anos aí de atuação na área de BI. Naturalmente, políticas comerciais, políticas de incentivo, políticas de pricing, tudo que tange aquilo que a gente chama de inteligência de mercado, inteligência de negócios, e principalmente conseguir aplicar esse conceito de inteligência na prática dentro da frente de vendas. Então, tive um período também atuando em vendas, conseguindo colocar na prática todo esse know-how de negócios inteligentes que a gente tanto vende para o time de vendas, que a gente conseguiu aplicar na prática e ver o quanto que de fato ele é efetivo. Essas são algumas das empresas das quais eu fiz parte durante esses mais de 15 anos, e gostaria que o Jacopini também contasse um pouquinho do seu background, Jacopini, para todo mundo te conhecer para a nossa call aqui. Beleza, obrigado, Léo. Bom, pessoal, eu trabalho aí na área de TI já há praticamente 20 anos, né? Inicialmente com desenvolvimento de sistemas e administração de banco de dados. Acabei passando por áreas como infraestrutura, áreas até bem mais especialistas, assim, específicas. Então, acabei conhecendo um pouco de tudo que inclui hoje aí, né? Nessa nossa TI tão vasta, principalmente no ambiente de nuvem. Nos últimos 15 anos aí eu venho trabalhando aí mais especificamente com engenharia de dados. Então trabalhei em grandes empresas aí, gerenciando grandes quantidades de dados, atuando com bancos de dados dos maiores do Brasil aí,
Trabalhei também por mais de 3 anos na Microsoft, no time especificamente de engenharia de dados, né? E depois vim me juntar aqui ao time da Cumulus para poder criar aqui, ajudar a criar esse parceiro hoje da Microsoft, que a Cumulus é um dos principais parceiros na área tanto de dados quanto de nuvem, né, da Microsoft. A Cumulus realmente vem se tornando aí cada vez mais uma referência nesse. Cumulus é uma empresa formada aí por, são pelo menos 3 pessoas aí que são ex-funcionários da Microsoft, da área de dados, né, e de nuvem. Então a gente traz um background bastante extenso aí para dar esse suporte que empresas como a Sales precisam para acelerar, né? Então aqui é onde a gente acha que a gente une aqui a inteligência de negócio realmente com os especialistas de dados e de nuvem. Certo, Léo? Perfeito, exatamente. Inclusive, esse é um dos temas, inclusive esse tema está no nosso título do webinar, porque de fato é o nosso tema principal aqui. Como a gente une essas áreas de negócio e TI, conhecendo todo o histórico que ela tem. Então, de forma bem rápida e lúdica aqui, por mais que a gente fale tanto hoje em dia de digital transformation, de empresas se tornando cada vez mais data-driven, a gente já teve, em algum momento da nossa existência, um desalinhamento entre as áreas de negócio e as áreas de TI, por mais que isso hoje possa parecer um absurdo. Mas a gente já teve conceitos do tipo negócio olhando para TI, enxergando TI muito engessado, muito quadrado, que não entende o negócio, que não consegue suprir as necessidades do negócio porque não entende. E TI também, da mesma forma, olhando para o negócio e falando, nossa, mas o negócio também não sabe o que é da vida, cada hora muda de opinião, tem uma criatividade fora da curva, TI nenhuma consegue se adaptar a esse tipo de negócio. E o que, de fato, aconteceu de lá para cá foi que isso deixou de ser uma vantagem competitiva para as empresas e passou a ser uma condição de sobrevivência, ou seja, ou as empresas conectariam-se às áreas de negócios e de TI, ou de fato elas deixariam de sobreviver. Inteligentemente, as empresas entenderam que essa comunicação existia muita ruptura, exatamente por esses perfis diferentes de profissionais. Foi aí que ela identificou a criação de uma área híbrida, semi-híbrida, mas uma área que conseguisse fazer uma interlocução boa aí entre a área de TI e a área de negócio. Essas áreas, como a gente mandou no invite, também muitas vezes muda de nome empresa a empresa, inteligência de negócio, inteligência de mercado, tem quem chama de excelência comercial, quem chama de efetividade de vendas. Atualmente se usa muito a área de operações comerciais, os famosos ComOps, né, Commercial Operations. De qualquer forma, nós estamos resumindo os nomes dessas áreas todas aqui para a gente, como BI, inclusive fazendo um rapport aí com o nosso cliente que está na linha aí, que é a PVM, que também chama essa área de BI. Então, essencialmente, essas áreas de BI vieram para fazer essa conexão. Então, o Oscar está no call, ele vai poder relatar isso mais para frente, mas ele sabe muito bem quanto que o dia a dia dele é fazer essa interface entre a área de TI, todas as demandas que o negócio tem, como fazer essa interlocução acontecer de forma facilitada, amigável, que obviamente gere frutos o máximo possível para as empresas. E foi com esse mindset, exatamente com esse pensamento, que a gente entendeu que a gente poderia criar uma empresa que replicasse esse modelo existente em todas as empresas do mercado. E o que a gente entende como um diferencial nesse aspecto? A gente hoje vê muitas empresas, principalmente na área de soluções, que é onde a gente está, fornecendo soluções que não tem esse background, esse mix de TI com o negócio. E quando a gente falou, opa, de repente a gente pode replicar o que as empresas já têm dentro de casa e oferecer isso para o mercado, trazendo soluções que se conectem de fato às reais dores de cada um dos seus clientes, dos seus negócios, e tendo um background de tecnologia de ponta, talvez a gente de fato tenha muito sucesso e de fato é o que a gente está vendo na prática. E aí, quando a gente definiu isso, a gente
tomou uma decisão de fazer isso dentro do processo de vendas, dentro da esteira de vendas. Por isso, inclusive, o nome da empresa é chamar Sales Logics. E aí, o que é o tal do processo de vendas, que também está no título, e o que a gente entende, qual é o conceito que a Sales Logics tem por trás desse processo de vendas? Para nós, o processo de vendas é um ciclo que ele tem 3 etapas. Naturalmente, uma etapa que precisa acontecer antes das vendas serem efetivadas, ou seja, o time de vendas ir para a rua, para o mercado, para fazer a venda. Esse pilar passa por uma primeira definição de realmente quem são seus clientes, ou seja, onde esses clientes estão, com qual frequência eu preciso atingi-los, como que eu vou segmentá-los. Naturalmente, a ideia não é atendê-los de forma linear, porque você sempre vai ter clientes mais importantes ou menos importantes. Após a definição de onde estão alocados seus clientes, você consegue estruturar e alocar a sua força de vendas, definir a estrutura que você precisa e, principalmente, estabelecer quais são os KPIs, quais são as métricas que você vai querer analisar a performance desse time de vendas. E aqui a gente ainda não está falando de venda efetiva, a gente está falando de interação do seu time de vendas com os seus clientes. Então, com qual frequência que você quer que eles interajam com seus clientes, com qual qualidade de mensagem que você quer que eles interajam. Então, esse é um passo extremamente importante. E isso feito após você definir onde seus clientes estão alocados e estruturar o seu time de vendas e a forma como que você quer que eles atuem, você está apto a definir as metas que normalmente vêm top-down, global, através de um budget definido normalmente por uma matriz global, falando de grandes empresas ou de empresas nacionais mesmo, pela alta diretoria, e poder distribuir essas metas até chegar no nível do seu time de vendas. Bom, resumindo, esse primeiro pilar é como a empresa necessariamente precisa dar um direcionamento, a matriz dá um direcionamento para aquilo que ela quer que o time dela de força de vendas comunique quando for a campo. E aí, se a primeira pilar é o direcionamento, de fato, o segundo pilar já é a execução, que é o time de vendas ir para o mercado, aplicar aquilo que aquele direcionamento que foi dado pela matriz. Naturalmente, pensando num time de vendas, a gente tem pessoas com skills aqui de muito mais interpersonal skills, de relacionamento, de negociação do que de capacidade analítica, e aí se faz necessário, inclusive, a gente disponibilizar ferramentas de fácil acesso, de fácil análise, intuitivas, que levem o vendedor a chegar na causa raiz do problema dele de forma muito facilitada. E aí que entra o nosso trabalho junto com as ferramentas, além de, obviamente, auxiliar esse time de vendas a fazer uma análise, como fazer uma análise de resultado, chegar num plano de ação de forma que ele possa atacar essas causas desses efeitos que possam estar positivos ou negativos. E, por fim, após uma execução no time de venda, naturalmente, você vai precisar recompensar esse time de venda. Então, de alguma forma, você vai precisar avaliar como foi a performance. E agora sim, estamos falando da performance de números de vendas, ou seja, como que você vai premiar esse time de vendas. Se você vai premiar só o seu time de vendas, se você vai fazer uma campanha de vendas para um distribuidor, por exemplo, ou uma parte do canal que auxilia a sua venda ser escoada lá para a ponta, para o consumidor final. Se você vai tratar isso como uma avaliação de desempenho, quando você pensa em key accounts, que muitas vezes têm KPIs muito estratégicos dentro de grandes contas, KPIs que muitas vezes ele não consegue mudar de um mês para o outro, então não cabe você fazer uma premiação mensal para uma função dessa. De repente você vai fazer uma avaliação anual do trabalho dele, ou seja, como que ele aumentou o seu preço dentro dessas grandes contas, a respeito à política comercial, que é um dos impactos que normalmente os key accounts geram nos negócios, ou como que você aumentou o mix de produto dentro do seu key account, enfim, ou através mesmo até de um programa de reconhecimento. Conceito dado, esse é o
ciclo que a gente entende para vendas. E, naturalmente, dentro desse ciclo, isso funciona quase como um ciclo PDCA mesmo, um Plan, Do, Check and Act. E aí, naturalmente, isso anualmente deveria ser revisto. Toda essa segmentação de clientes deveria ser revista anualmente, porque, naturalmente, clientes melhoram ou pioram de performance, clientes quebram, clientes são abertos. Você pode ter força de vendas que perde performance ou alavanca a performance, e precisa ser estudado essa alocação da força de vendas e, consequentemente, as metas, e todo esse ciclo tende a se repetir aí anualmente. E, óbvio, quando a gente fala em avaliações, essas avaliações elas podem ser um subciclo do ciclo, ou seja, uma avaliação mensal de premiação, uma avaliação trimestral ou semestral e, de novo, até anual. Como a gente trabalha aqui na união de negócio com TI, a gente sempre fala que as soluções elas são suporte a esse conceito. Então, muitas vezes a gente vê no mercado algumas distorções, tipo, as pessoas chamando CRM de ferramenta. CRM é o conceito, né, que tem uma ferramenta que a suporta, assim como o BI é um conceito, que tem as ferramentas de BI que a suportam. No nosso caso aqui, o conceito é o mesmo. Então, a gente tem algumas soluções que suportam cada um desses pilares. Eu vou passar por todas elas aqui rapidamente, depois a gente vai ter um momento de interação aí junto à nossa demo. Mas, para esse primeiro pilar, a gente tem a solução de CRM BI, que é a nossa ferramenta que se conecta aos principais CRMs do mercado, tá? E consegue trazer uma relação aí de causa e efeito entre resultado e o que foi estabelecido como métricas de visitação, de interação com os clientes para a força de vendas. O Quota Builder, que essencialmente atende esse último bullet aqui desse conceito, que é você conseguir granularizar budgets que normalmente estão realizados top line, em nível Brasil, ou no máximo em nível Brasil, quebrados por SKUs, mas você conseguir quebrar isso em nível de cliente para o seu vendedor. Às vezes, se você tem uma informação de sellout do seu distribuidor, como que você quer quebrar isso para o seu distribuidor? Ou seja, a gente consegue, com essa ferramenta, granularizar, fazer um processo bem robusto de granularização de cota, muito rápido e muito eficaz. Dentro do pilar de Sales Tracking, naturalmente, a gente tem uma ferramenta de BI, como eu falei, que a gente precisa munir um time de vendas com uma ferramenta de BI. Então, a nossa ferramenta de BI chama Sales BI. Ela une diferentes tipos de informação. Você pode ter um sell-in, você pode ter um sell-out, você pode ter, dentro do sell-out, a positivação. Independe o que você tem depende muito do que o cliente tem de informação para agregar aqui. E aí a gente tem as outras duas soluções aqui, Sellout Extractor e Retail Insights, que são, de fato, soluções que ajudam a alimentar um Sales BI. Então, o Sellout Extractor sendo uma solução que tira, de fato, o sellout de dentro do distribuidor e retroalimenta a indústria. E o Retail Insights, que faz o mesmo dentro do canal de varejo, ou seja, pensando num grande varejo, suas respectivas lojas, seus respectivos PDVs, sejam franqueados ou sejam próprios, você conseguir, de forma automatizada, capturar essas informações também de forma granular, sem ser uma informação só a venda pura da loja, mas não a venda por produto, de qual vendedor, em qual período, em qual momento, para retroalimentar não só o headquarter, mas também como esses próprios PDVs. E uma solução que a gente chama de Store Tracking, que é uma solução em que a gente apoia tanto a indústria como o canal de distribuição a conseguir capturar a informação do que está acontecendo na loja. Seja, como o próprio nome diz, é de fato um acompanhamento do que acontece na loja, seja em termos da execução do que está sendo feito na loja. A gente vai ver um exemplo aqui junto à Perfet, dessa ferramenta sendo utilizada como captura de dados do que está sendo feito em termos de execução de trade marketing nessas lojas, mas isso pode ser utilizado de tantas outras formas, dependendo da necessidade do cliente. E, por fim,
todo o nosso pacote de compensation, né? Então, a gente tem o Sales Campaign, que é uma plataforma onde as empresas conseguem armazenar todas as suas premiações. Às vezes você tem uma premiação para o seu time de vendas, como a gente mencionou, às vezes você tem uma premiação para o time do distribuidor. Você pode ter uma área de BI, uma área de trade marketing, uma área cuidando dessas premiações, e a gente podendo dar acesso a externos, mesmo cada um vendo só o que é seu de campanha. Então, essencialmente, ela hospeda as campanhas de vendas, por isso o nome Sales Campaign. A gente tem uma solução chamada Incentive Calculator, que essencialmente calcula a premiação de cada uma dessas campanhas ou premiações já estabelecidas. O Simulator é uma ferramenta de dar previsibilidade ao time de vendas. A gente sabe que é um time que é muito direcionado ao dinheiro no bolso. É um público que já conta com a premiação de vendas como parte do salário, ou seja, não tem como ele não conta a vida dele como não tendo esse dinheiro para os custos dele, e a gente ter uma ferramenta que mostre para ele e dê a possibilidade dele simular o quanto que ele pode ganhar de prêmio mediante o que ele está projetando de vendas ou o cenário que ele quiser projetar, pode ser muito estratégica para alavancar resultados. E o Incentive BI, que é uma ferramenta muito focada para as áreas de finanças, para as áreas de marketing, poderem acompanhar aquilo que foi planejado em termos de orçamento para pagamento de premiação, em termos de margem que se esperava obter, versus aquilo que de fato foi realizado, para se tenha um conhecimento de se o planejado está perto do realizado. Bom, isso posto, essas 10 soluções que a gente tem, elas se encaixam, como até a gente tem o nosso diretor comercial gosta de falar, é uma plataforma que tem soluções fim a fim aí, dentro da esteira de vendas, e que se encaixa dentro de toda a cadeia, né? Então, quando a gente pensa numa cadeia tradicional aí de acesso até o consumidor final, numa indústria fabricando, colocando os seus produtos, seja num canal de distribuição, essa distribuição fazendo escoamento para dentro do varejo, e aí sim, o consumidor final chegando nesse varejo para fazer a sua aquisição, ou já de uma venda direta para o grande varejo, acessando o consumidor, as nossas soluções se encaixam nesses 4 players aqui que a gente está vendo na tela. Então, na indústria, nem se fala, tende a ser o mercado, o player mais profissionalizado dessa cadeia toda e que mais tem esse conceito de business intelligence já enraizado, inclusive eles que puxam isso muito no mercado, alguns segmentos um pouco mais que os outros. A farmacêutica sempre foi um segmento que puxou muito, foi a vanguarda na área de BI, mas a gente tem outros segmentos já muito bem estabelecidos. Mas por que não também um canal de distribuição? Hoje a gente tem, inclusive, grandes distribuidores, grandes atacadistas, muitas vezes distribuidores atacadistas maiores do que algumas indústrias, e a gente tem plena possibilidade de todas essas soluções, com exceção do Retail Insights, que é uma solução direcionada para o varejo, de todas as soluções serem abordadas por esse canal. E, por fim, os varejos também, da mesma forma. Então, tirando a solução de Sellout Extractor, que ela é focada em tirar esse sellout aqui, esse sell-through aqui do distribuidor para retroalimentar a indústria, todas as soluções podem e deveriam fazer parte aí de um dia a dia de players desse segmento, dessa parte da cadeia. E aí eu gostaria de convidar o Jacopini para contar um pouco para a gente o que a gente tem por trás de todas essas nossas soluções. Legal, obrigado, Léo. Se puder andar para frente aí. Foi aí? Bom, pessoal, foi. Vamos tentar traduzir um pouco, vamos falar um pouco de TI agora aqui, né? Acho que o Léo explicou bem como é que o que a gente entende do fluxo, do processo de vendas, como nossas soluções conseguem apoiar as empresas, né? Na área de vendas, em todos os níveis e realmente fazendo uma integração aí de ponta a ponta, mas falar
sobre isso, acho que é uma coisa bastante interessante, mas eu gostaria de passar para vocês aqui um pouco sobre como é que a gente faz isso por trás dos panos. Bom, nossa plataforma é toda baseada na nuvem do Azure, tá? Então a gente aproveita essa grande parceria aí que a Cumulus tem com a Microsoft. Então hoje a Cumulus é que provê todos os serviços de TI para SalesLogix. Então é como se a gente fosse todo o braço de TI da SalesLogix. Então isso acho que é um grande diferencial, porque a Sales se aproveita de um parceiro referência aí na engenharia de dados na Microsoft para poder entregar soluções para os seus clientes, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês nesse slide, bem rapidamente, é como é que é um fluxo normal, como é que a gente faria isso, né? Então, basicamente, todas as soluções da Sales envolvem uma ou mais dessas etapas. Porque, geralmente, a gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar dados, depois a gente vai extrair e orquestrar esses dados. A gente tem que armazenar isso, né, de uma forma bruta. Hoje, todas as soluções modernas que envolvem Big Data necessitam de uma estrutura como a gente usa aqui, que é um Data Lake, né? Na sequência, essa informação capturada, a gente precisa transformar e enriquecer. Nessa hora, a gente usa aí o poder de ferramentas como o Spark, que eu já vou explicar, para poder transformar, enriquecer e usar Machine Learning também nesse modelo. Na sequência, qual é o próximo passo? A gente precisa modelar muito bem esses dados, cruzar, né, informações de várias origens, que acho que o grande valor que a gente gera aqui na Sales é a velocidade que a gente consegue capturar as informações, transformar e modelar isso, para, obviamente, no final, tudo isso está dentro de uma apresentação bonita, como um Sales BI, tá? Bom, fazendo um deparo aqui, se você puder andar Léo, algo abaixo tem mais ou menos uma referência de quais são os componentes de nuvem que a gente usa, tá? Em cada uma dessas etapas. Então, a gente começa lá a coleta dos dados usando os componentes de nuvem do Azure, como Azure Functions e Crawlers, onde a gente captura a informação da forma onde eles estão nativamente nas origens, tá? Por exemplo, com o Sellout Extractor, a gente captura diretamente lá no distribuidor, ou no caso do Retail Insights, a gente captura o XML da nota fiscal. Então, a gente tem estrutura de processamentos de dados, onde a gente faz processamentos em batch, tá? Utilizando o Data Factory, aí, que vocês estão vendo no desenho, e a gente também tem toda a estrutura para poder fazer o processamento de eventos, que a gente chama, que são processamentos em tempo real ou próximo do tempo real, que é onde a gente envolve aí o Event Hubs e o Stream Analytics, que são as duas ferramentas principais da Microsoft para fazer isso. Bom, esse dado, vamos imaginar que esse dado entrou agora aqui, né, para dentro do grande Data Lake da Sales. A partir dele nós precisamos tratar, transformar, colocar inteligência. Então a gente usa aí o que hoje é uma referência no mercado para isso, que é o Spark. A gente usa a solução da Microsoft, que é o Databricks, né? O Databricks é uma empresa especializada em soluções de Spark para processamento de dados. Então, hoje a Cumulus, inclusive, é um dos parceiros da Databricks também no Brasil, tá? Em primeira mão aqui, queria falar isso, que essa empresa realmente é referência hoje em tratamento de dados. Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente precisa modelar e entregar esses dados. Então, a gente usa aqui o que a gente chama aqui de Data Warehouse, né, que é no Microsoft que a gente chama de Azure Synapse, é um Data Warehouse MPP. O que significa isso? Significa processamento paralelo massivo. Significa que a gente tem poder aqui para processar vários bilhões de linhas, cruzar bilhões e bilhões de linhas em poucos segundos, tá? Isso é que essa plataforma permite. Na sequência, nós vamos para entregar realmente o poder para o usuário final, que é o Azure Analysis Service, que é onde a gente faz o nosso Self-Service BI. Então, mesmo dentro da plataforma, a gente oferece por padrão para os clientes já o Power BI conectado no Analysis Services com visões prontas. Mas nós temos também a opção de oferecer diretamente para os clientes toda aquela massa de dados que a gente cruzou, transformou, preparou, que está num cubo do Analysis Service, ela pode ser também oferecida para o cliente para que ele possa criar os seus próprios visuais no Power BI em cima. Tá? Então, a ideia aqui foi traduzir para vocês que a gente usa o que realmente tem de mais avançado e mais moderno aqui em tecnologia de processamento de dados. Então, nossa pipeline aqui é extremamente completa, né? O time de arquitetura da Cumulus aqui trabalhou bem pesado aqui para implementar tudo isso, com apoio aí do Léo e do time da Sales, né? Então, hoje a gente tem uma solução que captura o dado e entrega lá na ponta num tempo muito, muito, muito baixo e com grande valor agregado.
Mas para finalizar, como é que a gente poderia ter certeza que a gente está usando o que tem de melhor em soluções de tecnologia de dados? Se puder dar um aí, Léo. Bom, eu quis trazer esse slide. Esse slide foi retirado aqui do estudo do Gartner, tá? O Gartner é um instituto aí que é referência em análise de ferramentas de TI, tá? E isso aqui é a visão de janeiro de 2020 aí, que é a mais recente que tem, para Analytics e Business Intelligence. A Microsoft está ali, ó, no quadrante de líderes disparado ali com essa solução toda de transformação de dados baseada no Power BI. Então, não é acúmulos ou não é nem a Microsoft que está falando que essa é a melhor solução de dados no mercado. É realmente aí o Gartner, que é quem é a referência, esse instituto, né, para fazer uma série de critérios extremamente detalhados para poder dizer quem são os melhores em cada um das áreas aí da TI. E então é isso, acho que é isso, pessoal. Essa é uma parte bem focada na parte de TI mesmo. Depois, se vocês tiverem dúvidas, no final a gente vai abrir um Q&A. A gente conhece bem aqui das soluções de dados da Microsoft. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, quiserem aprofundar nas soluções ou como a gente integra, como é que a gente criou tudo isso, eu estou à disposição. Eu vou passar a palavra de volta para o Léo agora. Obrigado, Jacopini, pela introdução. Inclusive, esse foi esse slide e todo o background da Cumulus aí junto às ferramentas Microsoft foi o que nos fez tomar a decisão, inclusive, de todos os BIs que a gente tem dentro da solução serem todos através do Power BI para a gente poder alavancar a experiência do cliente. Bom, isso posto, como Jacopini já mencionou hoje, a plataforma SalesLogic então faz essa combinação de inteligência de negócio com tecnologia de ponta, trazendo todo o background que a Cumulus traz aí junto à Microsoft, em todas as especificações necessárias que hoje fazem com que a Cumulus, inclusive, seja um dos parceiros gerenciados aí da Microsoft. Bom, essa é a nossa aplicação, é uma aplicação que tem uma versão web, tem uma versão mobile. A gente vai navegar um pouco nelas para até tangibilizar do que a gente está falando, como são essas soluções, quais são as carinhas dela. Vou passar por todas as 10, obviamente nosso tempo não é muito amplo, então a gente tende a ter uma passagem rápida por elas, mas para que cada um de vocês possa conhecer, e aí, Jacopini, conto contigo em alguns momentos aqui para a gente aprofundar a parte técnica de cada uma das soluções. Beleza. Todo mundo, está vendo minha tela aqui? Já com a nossa demo? Legal. Login. Beleza, então vamos lá. Então, essa é a demo da nossa solução. E aí, já até aproveitando você, Jacopini, é uma solução totalmente clean, totalmente conectada ao que tem de vanguarda no mercado também, na parte de desenvolvimento. E eu gostaria que você só desse uma pincelada aí do que tem por trás desse visual bonito aí de desenvolvimento. Ah, legal. O que acho que é importante comentar, dando sequência nessa questão de toda a arquitetura, a gente falou bastante sobre engenharia de dados, mas a gente não esqueceu de caprichar também aqui em toda a parte web e mobile, tá? Então, toda essa solução da Sales é construída usando o que tem de mais moderno e mais avançado aí, tudo baseado em solução com Node.js, tudo por trás, a gente trabalha tudo com containerização, então não tem nada de monolito aqui, para quem conhece um pouco mais de TI, aqui é tudo extremamente leve, extremamente escalável, tá? Customizável. Então a gente fez questão também, como nada mais justo se a gente estava caprichando ao máximo no nosso coração, que é o tratamento, preparação e exibição dos dados, né? Que a gente também não deixasse por menos aqui na hora de apresentar a nossa plataforma. E também a plataforma hoje é a ponte que a gente usa para apresentar o nosso BI. Então, depois talvez o Léo até vai passar aí, o próprio Power BI está embedado dentro dessa solução. Então, essa solução é um mix aqui de tudo que o cliente precisa para poder utilizar e também para exibir os indicadores de BI. Beleza? Perfeito. Inclusive, todas essas 3 soluções que levam o nome de BI, como o Jacopini falou, são com Power BI embedado no front-end para o cliente, assim como o próprio Store Tracking também na versão web nós vamos ver como que ele funciona também com Power BI embedado. Bom,
voltando às soluções, como eu já passei um conceito rápido por cima dela, só relembrando, a gente tem o BI do CRM, né, que é o nosso CRM BI aqui. Esse primeiro exemplo é um exemplo bem focado na indústria farmacêutica, mas que pode ser replicado para qualquer segmento. Como a gente falou lá, hoje a gente tem muitos players de ferramentas de CRM no mercado, e esses players, eles são muito bons em captura dos dados, em capturar o que a força de vendas está fazendo no dia a dia dela, lançamento de visitas, o que foi falado com o cliente, cadastro de clientes, inclusive cadastro de qual produto foi promovido para cada cliente, mas a gente ainda enxerga, de alguma forma, um espaço que essas ferramentas nos dão para a gente conseguir trazer aqueles KPIs que a gente falou lá naquele conceito inicial lá do primeiro pilar, de cada uma das respectivas forças de vendas dentro das empresas, né? Então, nesse exemplo aqui, pensando num modelo de farmacêutica, a gente tem um time que visita os médicos, a gente tem alguns KPIs bem específicos de força de vendas de farmacêutica, então, quantidade de médicos que você tem no seu painel, a visita dia, que você precisa fazer, quantidade de visitas por dia nos médicos que você precisa fazer, cobertura de painel, a frequência produtiva, de novo, tierizando os seus clientes, de novo, retomando aquele conceito do primeiro pilar que a gente falou. Isso tudo é algo que está dentro da CRM, mas nem sempre é muito fácil ser extraído. E, principalmente, quando é extraído, ele precisa ter algum trabalho manual de extração, tem alguma manipulação de dados que a gente evita com essa ferramenta aqui. E, mais do que isso, o nosso CRM BI, ele é 100% relacionado àquilo que aquele segundo pilar de efeito, ou seja, fazendo com que a análise seja de causa e efeito, ou seja, saber como que está o meu resultado, o meu market share num produto específico e o que eu tenho feito por trás para gerar essa queda, por exemplo, de market share nesse exemplo aqui, de novo, quais são os médicos que estão deixando de receitar o meu produto e onde eu deveria, talvez, dar mais atenção. Mais uma vez, é um exemplo para a indústria farmacêutica, mas que poderia, no lugar de médicos, serem revendas, serem outros tipos de PDVs, de clientes aqui, tá? É só um exemplo que a gente tem na nossa demo inicial aqui. Nossa segunda solução é o Quota Builder, que é aquele construtor de cotas, ou seja, transformador de budget em cotas de vendas para cada um dos vendedores, mais uma vez de forma granular, quebrando isso por produto, podendo quebrar isso por cliente, podendo quebrar isso dentro da sua time de vendas ou dentro de um time de vendas, por exemplo, do próprio distribuidor, quando a gente fala da informação de sellout. De qualquer forma, essa solução, assim como o Incentive Calculator, é uma solução em que você tem muita interface conosco, porque se trata de um processo de distribuição de cotas. Então, passa por uma etapa de definição de quais são as etapas, os prazos para essas cotas serem definidas. Naturalmente, existe alguns inputs de informação que precisam ser passados pela área. Normalmente, essa área é a área de BI, que hoje aqui está representada pelo Oscar, no time da PVM. Isso naturalmente vem para a gente processa isso internamente. Aí até queria aproveitar e pegar o input de Iaco, que sabe isso de score salteado. Quanto tempo a gente leva hoje para calcular uma cota, Iaco? É rápido, em torno de 20 segundos para calcular com uma tabela de até 1 bilhão de linhas, tá? De vendas. Nossa, então, e óbvio que isso tudo depende do input que a gente recebe dos nossos clientes, né? Existe uma regra máxima dentro de qualquer inteligência de negócio, que é o garbage in, garbage out, ou seja, o que entra é o que vai sair, mas a gente, tendo esses dados bem estruturados e harmonizados, o trabalho com toda essa tecnologia por trás dessa solução, ele é bem facilitado. E aí, como eu falei, aqui é uma ferramenta que tem muita interface conosco, porque além de a gente poder calcular isso de forma automatizada, a gente disponibiliza para o cliente a possibilidade de ele fazer ajustes finos naquela cota que a gente sugeriu. Então, num exemplo, aqui a gente tem alguns gerentes de vendas com cotas
quebradas por produto, a cota que foi sugerida e a possibilidade dele fazer ajustes, seja no valor absoluto, seja em percentual, e obviamente garantindo que a gente tem uma trava que garante que ele pode ser redistribuído por um diretor de vendas nessas horas nas suas regiões de venda, mas não alterados, garantindo que o final, a somatória total, garanta o mesmo valor que chegou de cota para eles. Mais uma vez, normalmente isso passa por um recálculo nosso em cima desse ajuste fino que foi feito pela área de negócio do cliente. Isso voltando para a gente reprocessa, recalcula e depois descemos mais um nível. Então, aí entre os gerentes regionais, com a possibilidade de quebrar isso entre os seus vendedores, da mesma forma. Então, aqui é um exemplo em que houve variação, a cota sugerida foi um valor, agora a ajustada veio com outro, tendo uma queda, mas essa queda precisa necessariamente ser compensada por outro, de modo que o número final seja o mesmo do que veio inicialmente. E aí, por fim, após os níveis de ajuste finos que existem, isso pode ser estabelecido pelas empresas. A Perfect mesmo hoje tem um nível, mas a gente pode ter empresas que tenham 2, 3 níveis, isso varia muito empresa a empresa. Você passa por um fluxo de aprovação, que você estabelece quais áreas você tem interesse, que chancele que essa cota foi bem feita, foi bem distribuída e está em consonância com o orçamento inicial que foi passado, e todas as áreas aprovam isso no workflow de aprovação, até com que você finalize o processo, podendo disponibilizar isso lá para a ponta para o time de vendas. Beleza? Passando um pouco mais rápido, por conta do nosso tempo, a gente tem a solução de Sales BI, já dentro do processo de Sales Tracking aqui, daquele pilar, a gente gosta muito dessa divisão a diferenciação de o que é uma análise mais gerencial, que seria um cockpit management, ou o que é uma análise mais de acompanhamento tático do dia a dia do time de vendas. Aqui são exemplos de telas, a Perfect, inclusive, consome muitas delas. Eu vou passar um pouco mais rápido, só para a gente poder passar por todas as soluções, inclusive eu vi o time da Perfect, mas essencialmente são dois tipos de visões, uma mais tática e uma mais gerencial. E o grande diferencial aqui é a gente poder ter informações de sell-in, de sell-out, de positivação dos clientes, ou seja, a gente tem, de fato, uma ferramenta que ajuda o fluxo de análise, conforme, de novo, o conceito inicial para nós do que é um processo de vendas. O Retail Insights é a nossa ferramenta de captura junto aos varejos, às lojas dos varejos. Então, a gente pensa em grandes varejistas que têm 150, 200, 300 lojas espalhadas no Brasil, como que ele consegue ter informação disso de forma rápida e facilitada do que está acontecendo em cada uma dessas lojas. Aí, queria, de novo, rapidamente o input do Jacopini só sobre como que a gente captura essas informações de forma tão rápida, Jacopini. Eu acho que o principal diferencial é que a gente já tem os conectores para os principais ERPs aí, né? E também para capturar o XML da nota fiscal. E tudo isso a gente consegue, como eu expliquei naquele outro slide, processar praticamente em tempo real, independente do volume de informações, utilizando aqueles dois carinhas lá, o Event Hub e o Stream Analytics, tá? A gente consegue, basicamente, a hora que faz o BIP no PDV, a gente praticamente está enxergando ao mesmo tempo no visual no Power BI, tá? Perfeito. Inclusive está aqui, né, um exemplo de dashboard minuto a minuto aqui, né, Jacopini, do que está sendo capturado de venda nas pontas de cada um dos PDVs. A nossa próxima solução é o Sellout Extractor, que é a ferramenta que hoje extrai do distribuidor o que o distribuidor está vendendo para o canal final ali, para o PDV, e retroalimenta as indústrias. As indústrias normalmente têm muita parceria com os distribuidores, em contrato, processo de exclusividade de área geográfica de atuação, e solicitam isso como um retorno. Então, aqui é um exemplo que a gente tem, meio que atrelado ao que o mercado faz, os distribuidores poderem encaminhar os arquivos aqui, mas como o Jacopini falou, nosso principal modelo hoje é ter um extrator automatizado dentro dos seus clientes, certo? Isso dentro dos distribuidores. O Store Tracking é uma solução que se der eu falo depois, mas ela é aquela solução essencial para análise de
da execução dos PDVs, né? Eu vou deixar porque está num outro mock aqui. Vamos passar para a área do Compensation Deck. Aqui a gente tem essas 4 soluções. Então, o Sales Campaign, como eu tinha falado, é um local onde você consegue juntar, unir todas as possíveis premiações que a sua empresa tem. Então, eu tenho uma premiação para o meu time de vendas, eu tenho uma premiação para os meus distribuidores. Eu posso fazer gestão de cada uma dessas campanhas. Tem um hot site aqui dentro da nossa plataforma que você pode gerir. Eu posso editar essas campanhas, eu posso acessá-las e eu posso, inclusive, dentro delas, conectá-las com outras soluções, ou seja, eu dentro da plataforma da SalesLogics, eu tenho a premiação da força de vendas em que eu já tenho com eles o Quota Builder, ou seja, eu consigo disponibilizar isso para o meu vendedor entra pelo hot site do Sales Campaign e consegue acessar as suas cotas. Eu consigo ver qual foi a apuração do meu último prêmio, que já se conectando à solução de Incentive Calculator, que é onde a gente apura as premiações. Eu consigo ver o Incentive Simulator, que é onde eu consigo ter o meu prêmio projetado, conforme o meu realizado até aquele dia que eu tenho de informação, inclusive poder simular isso, projetando quanto que eu vou fazer de prêmio nessa nova simulação. Então, esse Compensation Deck todo que a gente chama aqui, ele, de alguma forma, se conversa com todas as soluções. Obviamente, cada empresa pode querer parte modular disso, mas o Sales Campaign meio que unifica todas as soluções. Além disso, disponibiliza naturalmente os regulamentos para a força de venda, oferece também as métricas de uma forma mais facilitada, ou seja, de novo, é um local de fácil acesso a todas as informações das suas premiações como empresa. E, por fim, o que até aproveitando o gancho aqui, a gente pode vir para um Incentive BI, que é a gente poder disponibilizar para uma área de finanças. Naturalmente, cada uma das soluções tem o que a gente chama de hierarquias de acesso aqui, ou seja, cada usuário pode ver uma ou outra solução a definir. Então, aqui para uma área de finanças, conseguir ver quanto que cada um dos produtos está deixando de margem em casa, versus aquilo que foi orçado, versus aquilo que foi vendido, pago de premiação, ou seja, quanto que eu estou deixando da minha margem para cada um dos meus pagamentos de prêmio para o meu time de vendas, como que está a distribuição do meu time de vendas em cada uma das minhas unidades de negócio, em termos das faixas de premiação, se estão acima de 100%, acima de 110%, enfim, abaixo de 100%, é uma análise mais criteriosa de como que está um plano de premiação. Bom, por fim, a gente tem, eu não vou passar, mas por conta do nosso tempo, a gente tem uma solução que é do Store Tracking, que é um aplicativo para as empresas poderem validar o que está acontecendo na ponta, junto aos canais, aos PDVs dos seus clientes, você poder fazer avaliação do que eles estão, da execução de trade marketing está lá, inclusive uma das soluções que a gente tem junto à Perfet, a Perfet nos acelerou o desenvolvimento dessa solução, mas nesse momento eu queria fazer uma pausa aqui, porque até a gente tem 5 minutos para acabar, e queria abrir a palavra tanto para o Oscar, que é o gerente de BI da Perfet, quanto para o Requião, para que eles contem um pouco aí da experiência que eles tiveram conosco nesse tempo, e nas respectivas soluções que cada uma das áreas consumiram conosco aí. Bom, começando aqui por BI, né, que é a base até da infraestrutura de informações. Como toda empresa, toda indústria, principalmente de FMCG, a Perfet tem as dores de precisar não só acompanhar no dia a dia com o tempo hábil adequado à velocidade do negócio, e dar visibilidade não só para dentro de casa, mas também para o time de vendas e para os parceiros comerciais. Nós tínhamos também a expectativa de distribuir de forma mais adequada, de fazer realmente nortear o nosso time a objetivos granulares, falando de positivação, de sellout, mas não somente grandes números, mas trazer mesmo para o nível, para a conversa de PDV e de produto.
Além disso, isso, claro, traz uma dificuldade técnica muito grande, que o modo normal da indústria operar aqui é com Excel, isso não é viável, né? Então, demanda-se mais ferramentas e um fit com o negócio adequado. Ao mesmo tempo, a gente precisava e queria, em função de eficiência e otimização de recursos, colocar em uma plataforma, em um só serviço, desde a construção dos objetivos, a distribuição deles, né, a coleta de dados dos parceiros comerciais e a gestão da informação para visibilidade, ou seja, como poderia facilitar a gestão de todos esses recursos e ferramentas em um único parceiro, uma única forma de trabalho. E, por fim, que é um ponto que é inerente a vendas e que vocês bem colocaram, toda a parte que tange a ponta de negociação das empresas exige uma criatividade, uma velocidade de ajustes eterna, né? Sempre está sendo ajustado. Então, nós precisávamos também de um parceiro que trouxesse essa velocidade e conseguisse acompanhar as mudanças de negócios, as mudanças de dinâmica que acontecem no mercado, assim como estão acontecendo neste momento, e que atendesse isso de forma realmente eficiente e produtiva com a gente. Então, esse foi o business case e que a gente começou as expectativas e demandas e que a gente veio trabalhando desde então. Legal, obrigado, Oscar. Eu acho que ratifica, né, só o que a gente mostrou até agora, tanto das soluções quanto do conceito, da ideia da empresa, né, o quanto que a gente consegue, de fato, agregar a um negócio de um player tão importante no mercado aí. Para quem não sabe, a Perfect Vermelli é a dona da marca Mentos, né, então uma marca bem conhecida no mercado de balas e gomas aí, e a gente fica muito feliz em poder suportar aí a sua área, que com certeza é a nossa área core aí, dentro dos clientes, e saber que a gente está gerando valor no seu dia a dia, e principalmente dinamismo nas suas tomadas de decisões aí junto ao time de negócio. Não tem preço a gente poder fazer esse trabalho junto a vocês. Obrigado pelo feedback. E aí, Léo pessoal, boa tarde. Aqui é o Felipe Requião, gerente nacional de trade da Perfect. E dentro da área de trade marketing, né, como um cliente da área de BI, a utilização da ferramenta ela se dá nesses 4 pilares que estão aparecendo na tela, né, o Store Tracking, Sales Campaign, Incentive Calculator e o Simulator. E a gente usou e usa bastante, e a Sales trouxe uma solução que, no fundo, a gente customizou, né, muito a 4 mãos, em cima de uma plataforma de incentivo que nós temos na companhia, um dos maiores pilares de investimento aí no canal distribuidor, que é uma campanha que até o ano passado, até a gente entrar com essa ferramenta, ela tinha um baixo nível de engajamento por falta de visibilidade dos KPIs, né? Uma campanha de incentivo, a gente brinca que só ganha quem acompanha. E o antigo fornecedor, o Léo conheceu, né, as nossas dores aí. Ele não era um especialista em informações, ele estava fazendo um jeitinho, né, e todo mundo, e muitos fornecedores acham que conseguem absorver esse jeitinho, mas não estava sustentável, a gente estava perdendo credibilidade com os nossos parceiros e não vendo a efetividade dos resultados da campanha em campo. Então, a gente identificou que a maioria dos KPIs que a gente trabalhava na campanha já estavam alimentadas na plataforma pelo Quota Builder, Sellout Extractor e pelo Sales BI, que são basicamente sell-in, sellout e positivação por todas as esferas de análise que a gente pode ter, né, de região, gerente, coordenador, supervisor, e distribuidor e família de produtos. Então, a gente adicionou na plataforma o módulo de tanto calcular, né, tanto o Incentive Calculator quanto o Simulator, integrando aí na mesma plataforma, e aí isso transformou a campanha de incentivo para realmente uma ferramenta de uso diário pelo time de vendas, em que eles podem acompanhar a cota designada para os seus distribuidores por família de produtos, acompanhar o sell-in realizado, que é um dos KPIs da campanha, assim como o sellout e positivação de maneira muito mais efetiva. E aí, não obstante, como
como o Léo disse, a gente acelerou aí a criação do Store Tracking, porque um dos pilares da campanha é a mensuração da execução no ponto de venda. Então, imagina que meu distribuidor ele atende padaria, conveniência e farmácia, e eu queria que nesses PDVs alguns critérios, alguns guides de execução fossem mensurados e que isso me gerasse uma base de dados para eu recompensar o meu distribuidor que atingiu uma pontuação mínima. E aí, com essa ferramenta, a gente conseguiu colocar, né, essa ferramenta está super adaptada aí para o meu time de vendas, todos devidamente treinados, e essa solução, então, ela se completou aí, coroando uma boa estratégia de informações para a área dos distribuidores, que respondendo aí uma demanda da área de trade marketing. Perfeito, Requião, obrigado. Adicionando só um ponto, de fato, essa campanha na qual o Requião se refere é uma campanha que a Perfect faz com seus distribuidores e que tem simplesmente 14 KPIs para serem analisados mensalmente, sendo que um deles, o Store Tracking, no caso, é um que se explode em outros 7 sub-KPIs, e aí não tem como a gente dar jeitinho, né, cara? Então... E era como eu falei, era o jeitinho porque, no fundo, voltava, né? Como a agência não tinha a capacidade, voltava para o meu time com workload até para fazer todas as apurações Excel, puxar a base do antigo Extractor e tudo mais. Exato. E uma coisa que ajudou bastante, Léo, e né, eu estou falando aqui, mas já falei para você, é a capacidade de interpretação da necessidade. Então, né, diferente de eu falar com uma agência que não entende da área de BI, mas entende da área criativa, etc., você e o time da Sales conseguiu captar todo o briefing da necessidade do negócio e levar para dentro da Sales para traduzir isso num back-end que entregasse uma solução visualmente atraente e eficiente do ponto de vista de usabilidade. Perfeito. Mais uma vez, isso ratifica um modelo de negócio pensado no momento da criação da Sales, né? O quanto que essa conexão híbrida entre negócio e TI, assim, de entender a necessidade do cliente, conseguir trazer soluções com alta tecnologia, de fato geram muito valor dentro da cadeia aí toda, né? Seja indústria, distribuição ou varejo. Eu acho que, adicionando um último ponto aí, que você corrija-me se eu estiver enganado, mas eu lembro de um grande ganho ter sido o fato de que os mesmos stakeholders, os mesmos envolvidos, os distribuidores, já estavam acessando o Sales BI, né, com a proposta da Perfect de oferecer essa mesma ferramenta para cada um dos seus distribuidores, cada um, obviamente, acessando as suas informações, ou seja, já teria no mesmo local esses distribuidores acessando as informações de vendas, por que também não ter no mesmo local, na mesma plataforma, com o mesmo login, com o mesmo acesso a toda a campanha da qual ele, inclusive, faz parte com vocês, né? A um clique na mesma plataforma, ele consegue ver a posição dele no ranking, quanto que ele está recebendo de prêmio, onde estão os seus KPIs que ele precisa correr atrás no próximo mês para recuperar. Enfim, facilitou por estar realmente no mesmo ambiente. Perfeito. Jacopini, algo que você gostaria de adicionar? Acho que está excelente. Eu só queria agradecer realmente aqui a presença do Oscar, do Requião, que realmente fizeram diferença aqui, trazendo esses feedbacks para a gente, né, Léo? Sem dúvida. Uma coisa é a gente, como parte parcial, né, envolvida, ter esse discurso. Outra coisa é, de fato, o cliente testemunhar que aquilo que a gente pensou como empresa, como modelo de negócio, de fato, se aplica na prática, gerando valor. Então, quero também agradecer aí a presença do Oscar, do Requião, pelas palavras. Espero que a nossa parceria, acho que vocês também esperam que a nossa parceria possa ser ainda mais duradoura aí. E muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos feedbacks. Conta conosco, Léo. A gente tá trabalhando aí intensamente para manter aí o engajamento de todas as nossas pontas
E obrigado vocês aí por encarar esses desafios, né? Contra tudo, contra todos, contra o tempo, trabalhando incansavelmente, mas o resultado a gente está vendo no nosso dia a dia. Obrigado você, obrigado Jacopini, e conte sempre conosco. Legal, pessoal. Léo, vamos abrir para umas perguntas. Desculpa, Oscar, perdão. Imagina, eu só ia realmente agradecer, eu digo a mesma coisa que o Riquião, reforço as palavras dele, e até um outro ponto que eu quero agradecer, que mais do que atender as esquizofrenias que a gente traz para vocês, sempre buscando eficiência do nosso negócio, é que vocês também nos desafiam com boas frases e palavras consultivas, ajudando a gente realmente a direcionar as decisões e como tocar os nossos projetos juntos. Legal. Boa, Oscar. Obrigado pelo retorno também, Riquião e Oscar. Fale, Jacopini, abrir para Q&A, é isso? Eu acho que, cara, a gente precisava abrir para o pessoal, talvez tenha algumas perguntas, né? Concordo, sim. Isso. Obrigado, Thiago, por expor aqui. Antes de tudo, eu queria agradecer também aos convidados, ao Felipe e o Oscar, por ter apresentado aqui o case para a gente. Isso foi super produtivo, acredito que agregou muito aqui no nosso conteúdo de hoje, tá? E aí eu queria iniciar, é uma pergunta um pouquinho mais técnica, Jacopini. Eu acho que essa vai ser para você, tá? O CRM de você... foi uma pessoa anônima, tá? Que comentou e colocou assim, o CRM de vocês conecta com o C4 da SAP? Legal, ótima pergunta. Na verdade, voltando lá um pouco na nossa ideia da plataforma de dados da Microsoft, como a gente usa ferramentas como o Data Factory e o Databricks, teoricamente não existe limitação. Hoje, a gente já tem conectores prontos para praticamente todas as plataformas da SAP, como o ECC, o BW, o HANA, né? E o C4, a gente não teria problema nenhum em conectar, tá? Hoje, praticamente qualquer fonte de dados aí pode ser origem para a nossa plataforma, ok? Perfeito, obrigado. E se a pessoa estiver aqui ainda conosco, dá um ok aqui para ver se ficou claro. Até seria legal a gente colocar também o e-mail de vocês, Thiago, de você e do Léo aqui, para que as pessoas tenham outras perguntas. Procurem vocês, né, diretamente, eu acho que fica super produtivo, tá? Claro. E aí uma pergunta mais Léo, comercial, você passou um slide, acho que essa... isso, acho que tá no slide, né, os contatos. Mas de qualquer forma, excelente. A gente deixa os nossos pessoais aí. Isso. Perfeito. E aí, só para a gente finalizar aqui, Léo, a gente tem, acho que pergunta aqui, são duas perguntas de uma mesma pessoa. Primeiro tem, como é que é a forma de comercialização da ferramenta? E a outra pergunta é se ela trabalha como se fosse um planning. Preciso entender um pouco mais o que ela quer dizer como se fosse um planning, mas como que a gente comercializa a ferramenta. Todas elas são, a nossa solução é oferecida como SaaS, né, como serviço, então Software as a Service, é um domínio nosso que a gente disponibiliza usuários de acesso para cada um dos nossos clientes. E, naturalmente, existe uma parte de customização dessa plataforma. A gente tem um esqueleto 95% dele pronto, que encaixa, mas a gente tem sempre um percentual aí que a gente precisa customizar, mediante ao entendimento do negócio, do cliente, e a gente também provavelmente tem um fee em cima disso, mas essencialmente é um valor de um FII recorrente de utilização, de consumo dessas ferramentas, obviamente dependendo de quais soluções a gente está falando, e um entendido aqui de quanto que a gente precisa customizar e com necessariamente um setup aí. Excelente, excelente. A gente tem mais umas duas outras perguntas, que eu acho que, só complementando essa do planning, Léo, ele está perguntando quando fala do Quota Builder, que foi uma das soluções que vocês apresentaram há pouco. Então, acho que se tem alguma feature, algum recurso de planning dentro do Quota Builder lá. O que a gente tem é aquela primeira etapa de você... o Quota Builder é uma ferramenta que a gente tem, como eu falei, muita interface junto ao cliente, tá? Então, naturalmente se estabelece para todo o processo de distribuição de cotas, é estabelecido um calendário de distribuição de cotas. Então, essencialmente, o ideal é que você
tenha as suas cotas estabelecidas para o seu time de vendas e divulgadas para eles terem essas cotas em mãos no primeiro dia útil do mês. Então, todo esse calendário deve ocorrer antes. Então, junto com a Perfect, por exemplo, a gente estabelece, o primeiro dia do mês tem que estar disponível, pelo menos um mês antes. Então, com um mês antes, a gente calendariza, que é aquela primeira etapa da solução, que a gente consegue estabelecer as etapas de quem vai, quanto tempo vai ser para eles concederem um input para a gente, quanto tempo a gente vai precisar para calcular, quanto tempo a gente vai precisar para validar, quanto tempo devolve para eles fazerem um ajuste fino, quanto tempo isso volta para a gente, quanto tempo tem um segundo ajuste fino, e depois a etapa toda de aprovação até chegar na divulgação oficial que tem que acontecer antes ou até o primeiro dia útil do mês. Então, sim, tem uma calendarização estabelecida dentro da ferramenta, exatamente por conta desse processo ser algo constante, aí, mensal, trimestral. Excelente, Léo. E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui, a gente tem uma última, que seria para o Thiago. Thiago, a implantação de quanto tempo e quais as adaptações necessárias para rodar a solução? O que você pode expor para nós? Bom, Caio, eu acho que o principal ponto aí primeiro a quantidade, né, de soluções que estão sendo adquiridas, né, e depois o nível de customização. Se o cliente vamos pensar assim, se a gente tiver um nível pequeno de customização, é bastante rápido, tá? Porque toda a plataforma já fica pronta numa solução que a gente chama de DevOps, tá? E essa plataforma pode ser feito deploy para um novo cliente bastante rápido, tá? O que vai mandar, na verdade, então vamos imaginar que em 2-3 semanas a gente consegue pôr isso no ar para o cliente, a não ser que ele realmente tenha uma customização mais extensa, tá? Dos visuais, das fórmulas, das origens de dados. Então, o que manda, na verdade, para a implantação de cada uma das soluções é basicamente qual o nível de customização que o cliente vai querer, tá? A gente tem as implantações padrões que acontecem bastante rápido, mas se o cliente quiser uma coisa bastante customizada, como acontece em alguns casos, aí pode se estender um pouquinho mais, tá? Então, se vocês puderem, quem fez a pergunta e quiser mandar um e-mail para a gente pode dar mais detalhes, explicar, vamos entender qual que é o interesse em quais soluções, a gente pode até dar uma estimativa disso bem assertiva para o cliente, ok? Ótimo, perfeito. Os contatos já estão expostos aqui, e aí eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Léo, obrigado, Jacopini, a Nath, que é a nossa AE também, que está aqui conosco, e os parceiros que apresentaram o case aqui para a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Caio. Obrigado, eu agradeço a Natália também. Obrigado pela parceria, mais uma vez. Obrigado, Thiago Jacopini, com toda a parceria que a Cumulus e a Sales têm no desenvolvimento dessas soluções. Agradecer mais uma vez a Perfect por ter deixado os relatos, ratificando muitas das coisas que a gente pensou como essenciais para o negócio, de fato, estarem acontecendo. Mais uma vez, obrigado e vamos em frente, a gente... Eu fiquei só na dúvida, Léo, apareceu aí o e-mail para o pessoal? Está aparecendo o contato, né, o genérico, mas a gente falou o Caio, você falou que você já disponibilizou os nossos contatos, é isso? Não, é esse que tá disponível aqui na tela para os usuários, mas eu posso incluir aqui no chat e a gente segue assim também, tá? Tudo bem. Tá bom? Mas perfeito. É isso, pessoal, muito obrigado. Agradecer todo mundo que participou do webinar também. Obrigado pela audiência. Pelo tempo, né? Pelo tempo. Todos. Exato. E estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.